Samuel Nogueira segue decaindo. Bem, galera, nesse vídeo eu falarei um pouco sobre a fase terrível que se encontra Samuel Nogueira no LP Stadium. Samuel que já não vence há um tempão. A última vitória do Samuel, que eu me lembre, foi no amistoso, junto com Felipe e o Iago, versus o Gustavo, o Heitor e o Matheus, hein? Faz muito tempo. Isso foi logo depois do torneio 2, se eu não me engano, essa partida. Então faz um século que nós vamos para o torneio 6 e já faz um tempão que ele venceu o Samuel pela última vez. De lá para cá o Samuel perdeu no torneio 3, perdeu no torneio 4, perdeu no torneio 5, perdeu para o Gustavo no amistoso. De lá para cá o Samuel só com derrotas. Ele tinha até desafiado o Juan, mas o Juan não tinha aceitado, né? Esse amistoso. Só que agora o Juan que desafiou o Samuel. Já é diferente a história. Bora ver se o Samuel vai aceitar ou não, mas enfim. A fase que o Samuel Nogueira se encontra no momento é terrível. E essa fase já vem há tempos, hein? Samuel Nogueira já há tempos que está jogando mal no LP Stadium. Ele não consegue fazer partidas boas. Isso que eu acho mais engraçado nessa situação é isso. Que ele não consegue jogar bem em jogo nenhum. Inclusive no jogo, eu acho que o único jogo que ele jogou bem, que ele perdeu, empatou por sinal na verdade, foi contra o Nicolas, lá no torneio 2. Samuel abriu 4-0 em cima do Nicolas, fechou pelo tempo 4-0 e tudo estava se encaminhando para uma vitória tranquila do Samuel, uma classificação bem tranquila, jogando bem, até que no segundo tempo tudo desandou. O Nicolas cresceu no jogo, o Samuel piorou e o Nicolas conseguiu buscar o empate, levando a partida para os pênaltis. E nos pênaltis, deu Nicolas. Samuel perde nos pênaltis, tendo a chance de se classificar ainda, mas mesmo assim ele perde. Torneio 3, o Samuel ele jogou junto com o Felipe. Enfrentaram Nayane e Nicole, tiveram azar de cair logo contra elas. Eu acho que aí foi azar. Samuel não jogou bem aquela partida. Felipe sim jogou bem, conseguiu carregar até certo momento o Samuel. Ele fez uma jogada que ele tirou a bola da Nicole, desarmou ela e lançou a bola para o Samuel, que ficou sozinho, cara a cara com o gol. Tinha tudo para fazer o Samuel aquele gol, era só ele dominar a bola com tranquilidade e fazer, porque a Nayane já tinha falhado nesse mesmo lance. O Felipe, além de desarmar a Nicole, conseguiu fazer a Nicole falhar, a Nayane, falhar. Aí com a falha da Nayane, a bola sobrou limpa para o Samuel fazer o gol, ele vai lá e perde um gol incrível na cara do gol, que bastava ele dominar e entrar com bola e tudo, não, ele pegou e estou de primeira. Totalmente desesperado o Samuel naquela partida. Torneio 1, ele não disputou o torneio 1, então não vamos fazer análise nenhuma aqui, porque ele não disputou. Torneio 4, eu achei que no torneio 4 o Samuel foi mal de novo, mais uma vez. Ele enfrentou a Nicole, teve azar no sorteio, eu acho, de novo. Mas mesmo assim, isso não dá o direito dele fazer um jogo tão ruim como ele fez, perdendo de 9-2 para a Nicole numa partida terrível do Samuel. Ele jogou bem em 30 segundos, eu acho. Se ele jogou bem em 30 segundos, foi muito. Porque ele, em determinado momento ele estava conseguindo um empate heróico contra a Nicole. Nicole, que por sinal estava mal, hein? Foi o pior torneio da Nicole Seixas no LP Stadium, foi esse torneio 4 aí. Aí o Samuel, nesse jogo contra a Nicole em especial, ele conseguiu ser pior do que o torneio 3, que ele tinha ido contra a Nicole e Nayane. No individual contra a Nicole ele foi pior, porque ele jogou bem por 30 segundos apenas, que ele conseguiu empatar o jogo contra a Nicole, o que seria heróico. Ele ficou tudo atrás depois do gol, mas mesmo assim continuou tomando gol. Aí foi pra frente e piorou, já que ele é um jogador que não tem muita velocidade e também não tem muita técnica para sair driblando a Nicole, entendeu? Aí no torneio 5, que foi o último torneio em duplas, o Samuel perdeu junto com o Emanuel, e esse torneio também foi outra vez ruim o Samuel. E o Samuel conseguiu uma marca impressionante negativa de não fazer nenhum gol no jogo contra o Felipe e o Denis. Pegaram o Felipe e o Denis na semifinal, aí o Samuel não conseguiu fazer nenhum gol junto com o Emanuel, perderam 12-0, uma surra. A segunda maior goleada desse torneio aí, dos 5. Aí no outro jogo, que seria a disputa do terceiro lugar, que eles iam enfrentar Juan e Eric. Então era um jogo fácil. O Emanuel jogou sozinho porque o Samuel foi expulso. O Samuel conseguiu ser expulso, perdeu a cabeça e foi expulso antes do jogo começar. Então ele já entrou expulso, daí só foi a cereja do bolo, porque ele tinha feito torneio ruim antes, tinha feito torneio ruim no 2. No 2 foi mais ou menos, foi até um torneio mais ou menos dele. No primeiro tempo ele jogou bem, o segundo foi terrível. Torneio 2 mais ou menos, torneio 3 foi terrível, torneio 4 terrível e torneio 5 terrível de novo. Então o Samuel vem de sequências negativas. E quando ia acontecer uma vitória do Samuel contra o Gustavo, que era um cara que ele já tinha vencido antes, o Samuel tinha vencido antes num amistoso que não é muito oficial, porque eram 5 gols. Ele venceu de 5-2 o Gustavo, com até uma soberania grande.
Aí no outro jogo, que seria no amistoso pós torneio 5, Samuel desafia Gustavo, Gustavo aceita e os dois se enfrentam. No que acabou esse jogo, no surpreendente 5-4 para o Gustavo. Eu acho que o Gustavo ele era melhor nesse momento do que o Samuel, mas o Samuel ele tinha um histórico melhor contra o Gustavo. Então ele conseguia se dar bem contra o Gustavo e geralmente vencer ele. Não foi o caso desse jogo. O Samuel perde para o Gustavo de 5-4, sendo dominado pelo Gustavo. Gustavo tira o pé claramente, porque ele poderia ter feito mais gols se ele quisesse. Ele tira o pé, Samuel busca o empate, mas depois o Gustavo fecha o caixão fazendo 5-4. Samuel que ainda teve a ajuda do VAR nesse jogo contra o Gustavo. Mas enfim, mesmo com o VAR, o Samuel não conseguiu sequer vencer o Gustavo. Então acho que ele está numa fase terrível, ele vai ter que rever seus conceitos, dar uma treinada. O Samuel tem um problema também, que ele almoça tarde, antes do torneio. Aí além dele comer tarde, ele ainda repete a comida. Então ele já entra pesado no torneio. Contra qualquer adversário, por mais fraco que ele seja, eu acho que consegue dar trabalho sim para o Samuel, porque o Samuel só consegue mostrar seu futebol no máximo uns 2 minutos, quando ele estiver bem. Chega no segundo tempo, o homem está simplesmente morto fisicamente já em campo e não consegue exercer o seu melhor futebol. Então eu acho que o Samuel tem que mudar a sua rotina alimentar, primeiro, na minha opinião. Segundo, treinar tecnicamente e taticamente algumas jogadas. É isso que eu acho. O Samuel ele tem futebol, talvez, para atuar em um nível mais elevado. Tem. Não é um cara pereba que não sabe jogar futebol, não. Ele sabe, tem alguns dribles, tem jogadas bacanas. Então acho que ele pode atuar no nível maior. Só falta querer e melhorar fisicamente. É isso que eu acho do Samuel. Que ele tem que dar uma treinada e melhorar esses números deles que, repito, mais uma vez, são terríveis atualmente no LP Stadium. Samuel só está à frente do Matheus Vinícius em questão de estatísticas. É o segundo pior jogador do LP Stadium em questão de estatística, porque a última vitória do Samuel foi lá atrás, depois do torneio 2. É muito pouca coisa, ele só tem uma vitória. Em torneios nunca passou de fase também, igualzinho o Gustavo. Então eu acho que o Samuel tem que rever os seus conceitos, mas ele tem até um certo futebol para atuar no nível maior. Atualmente se encontra na 11ª posição no LP Stage, no ranking. Ele já chegou a figurar o 8º, 7º lugar ali, quando ele venceu o Gustavo naquele 5-4. E depois ele fez uns amistosos junto com o Iago, mas não foi oficial, galera, esses amistosos, porque não foi marcado no grupo. Mas ele jogou até que bem aquela partida junto com o Iago, achei. É bem verdade que o Iago é um baita jogador, ajudou muito o Samuel naquele dia. Mas eu vi que o Samuel tava bem também naquele dia. Não vamos tirar o mérito dele disso, não. Mas fora isso, são as únicas 2 boas lembranças que eu tenho dele e o primeiro tempo contra o Nicolas no torneio 2. Fora isso, o Samuel faz apresentações terríveis no LP Stadium. Algo que não era para acontecer, porque é um jogador que não é ruim tecnicamente. O Samuel tecnicamente tem boas valências e até acho que ele domina a bola melhor do que o Gustavo. Eu acho que ele é mais objetivo do que o Gustavo. Mas fisicamente, o Samuel é terrível fisicamente. Então ele tem que melhorar primeiro isso. Primeiro físico, segundo mental, terceiro técnico. A mentalidade de querer vencer, de querer estar ali, entendeu? Não significa que ele vai vencer todas, até porque isso é impossível, vencer todas. Não existe isso. Mas eu acho que falta ter um pouco mais de gana de querer ser campeão do torneio. E a gana que eu estou me referindo é a jogar bola tecnicamente, entendeu? Fazer gol, defender, ter a melhor estratégia. Não arrumar confusão desnecessária algumas vezes que ele arruma nos torneios. E é punido por isso também, é um dos top 3 jogadores mais indisciplinados do LP Stadium. Leva muito cartão também, juntamente com o Denis e o Gustavo. Claro, não está no nível do Gustavo, né? Mas eu boto ele ali como terceiro colocado, o Samuel, em questão disciplinar. Em questão técnica, ele é um mediano no torneio do LP, eu considero ele mediano. Acho que ele não perderia para todos os jogadores não, tanto que ele se encontra na 11ª posição, mas está caindo no ranking, não melhora. Samuel, a gente não vê uma melhora nele. Eu espero que ele melhore, porque eu acho que ele tem futebol para atuar em um nível mais elevado. E em questão estatística, o Samuel só está à frente do Matheus. Infelizmente é duro dizer isso, mas o Samuel se encontra numa fase terrível. Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o like para me ajudar muito, compartilhe para seus amigos. Até a próxima. Tchau.